Saudação de paz, queridos. Nosso tema de hoje é o líder e o perdão. É bom pensarmos nesse assunto, um assunto que tem trazido muitos prejuízos para servos de Deus que lideram, líderes nas suas empresas também, mas vamos pensar só em líderes da casa de Deus. Líder de jovem, líder de coral, líder de banda, líder de porteiros, pastores, diretoria, pessoas que têm algum cargo de destaque, tem alguém sob sua liderança, precisa ser muito mais perdoador, porque ele vai ser criticado, quem tem muita idade não tem exigido, quem tem um cargo de liderança vai ser criticado por alguém, vai ser caluniado por alguém. Então, aprender a perdoar é um exemplo, é uma coisa maravilhosa. Jesus disse, quando estava na cruz, seus algozes cuspiram no seu rosto, de tantas coisas, ele disse assim, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Então o Senhor, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele perdoou todos os seus algozes. Temos um exemplo na Bíblia de um homem que não perdoou e acabou muito mal, Saul. Saul, aliás, Davi não fez nada até que ele se ofendesse, mas porque Davi se mostrou um homem cheio da graça, se mostrou realmente um candidato ao trono. Saul nutriu por Davi um ódio, um ressentimento, e se tornou uma crueldade, porque ele passou anos a fio perseguindo Davi. É o rei que vai perseguir um garoto. É um rei que sai do seu trono para perseguir um garoto. Essa história é muito parecida com muitas histórias nossas de pastores. Que uma pessoa lá começa a se levantar contra o pastor começa a perseguir. Isso não é o perfil de Cristo. Jesus disse, aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós não podemos levar para a nossa própria cabeça, para a nossa natureza. Por quê? O que leva a pessoa a não perdoar? Primeiro, uma natureza carnal. Nós temos esse lado nosso de gente carnal, às vezes exacerba, às vezes aparece. Segundo, a questão de temperamento. As pessoas de temperamento melancólicos têm mais dificuldade de perdoar e de pedir perdão, fleumático. E, em terceiro lugar, os nossos traumas, nossas doenças mentais, nossos sintomas, que faz com que a pessoa não tenha facilidade de perdoar. Pode ser algum sintoma, alguma doença, algum processo depressivo, algum processo de sofrimento. A pessoa foi vítima de muitas coisas e criou um estresse pós-traumático. Foi caluniado, aquilo criou um trauma, isso se chama de estresse pós-traumático, ficou traumatizado e não perdoa mais ninguém. Tem pastores muito doentes porque sofreram muito nos seus campos. Há uma situação bastante grave, porque nós lidamos com gente, com pessoas. Mas eles não são nossos empregados. Nós somos servos deles. E isso, muitos tomam isso ao pé da letra e humilha, e desconstrói o pastor, e cria motim, cria grupos contra o pastor. E o pastor, para suportar tudo isso, ele precisa de muita graça de Deus, de muita sabedoria. O que o salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que encontremos corações sábios. Eu preciso muito de sabedoria. Foi o que Salomão pediu a Deus, precisa de sabedoria para conduzir o teu grande povo. E um líder cristão precisa de sabedoria. E espiritualidade, porque eu não consigo perdoar alguém se não tiver muito Deus na minha vida, muito quebrantamento, muita espiritualidade, para perdoar alguém que me faz mal, que me destrói, que tenta destruir minha família. Mas nós, pastores, para conduzirmos nosso pastorado de forma digna e correta, nós precisamos de perdoar. Porque de repente a pessoa vai guardando ódio, ressentimento, um feriu, outro ofendeu sua mulher, já teve gente que ofendeu minha mulher terrivelmente. A pessoa pega tudo isso e vai guardando. Um dia você explode no púlpito, um dia você diz coisa, dá uma mensagem indireta no púlpito, um dia você desaba para chorar, um dia você entra em depressão, um dia você fica violento com as pessoas, um dia você diz, não quero amar mais ninguém, não vou tratar mais ninguém bem, vou tratar todo mundo como me tratam. Um dia você quer vingança. E a vingança é a resposta negativa, ou o inverso é o inverso do perdão. Então o pastor não pode viver movido pela vingança. Não, o pastor é movido pela graça, pelo Espírito, pela unção, pela sabedoria, pelo poder de Deus.
E quando você não perdoa, o que é que acontece? Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre isso. Quando você não perdoa, você tem problemas espirituais. Espirituais, porque Jesus mandou perdoar. E Jesus deixa claro que quem não perdoa não é perdoado, não tem suas orações ouvidas e não é perdoado e não é abençoado. Então você corre todos os riscos do mundo de entrar nessas pessoas que não têm oração respondida, as pessoas que não têm sucesso ministerial. Você vai ter problemas sérios no seu ministério quando você não perdoa. Tem pessoas que guardam ódio, que nem passam nem de avião por cima de uma cidade, que ele passou pastor e foi muito ofendido, ferido, ele está magoado. Pastores magoados. Quantos estão magoados em suas igrejas? Passou por igrejas onde foram muito feridos. Toda razão você tem para estar magoado. Mas não é isso. Nós temos que ver a graça de Deus. E a graça nos leva a perdoar. Quando você não perdoa, você se torna improdutivo. Você não perdoa, você adoece. Você tem insônia, você tem ansiedade, você tem depressão. Quando você não perdoa, você sofre, como Davi. Você vai ver que Davi, ele diz várias coisas que ele passou. Por exemplo, no Salmo 38, versículo 2, Davi disse, não há coisa sã na minha carne. Ele não tinha sido perdoado. O Salmo 32 começa dizendo sobre perdão. E Davi não tinha confessado seu pecado ainda. O que Davi diz no Salmo 38? Ele diz, olha, não há coisa sã em mim. Versículo 3, não há paz nos meus ossos, nos meus ossos. Quando ele fala isso, está falando de coisa interessante. Uma pessoa que não perdoa, adoece até os ossos, até o tutano. Porque os ossos podem ter, não há paz nos ossos, pode ser quando você ficar com ódio, com ressentimento, você libera no seu corpo um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele é um hormônio necessário dentro do limite. Quando ele é liberado, provocado por ódio, por ressentimento, ele vai adoecer seus ossos, vai ter problema de circulação sanguínea, você vai ter diversos problemas nervosos no seu sistema nervoso central e periférico, que é todos os seus gânglios, todas as suas células nervosas, todos os seus ossos, podem estar em parafuso, porque você pode ter dores no corpo, porque você não conseguiu perdoar. Quando você não perdoa, você não consegue orar. Você não perdoa, você vai se prejudicar na sua casa, você vai brigar com seus filhos, com sua mulher, você vai ficar à beira de um ataque de nervos. Você não perdoa, você adoece. Então, hoje eu quero que você pense muito sobre isso, a questão do perdão. Porque pastores precisam perdoar. Talvez as pessoas que mais precisam perdoar somos nós. Porque não tem ninguém mais ofendido numa igreja do que um pastor. Ofensas que você sabe e ofensas que você não sabe. Às vezes o teu nome está correndo entre pessoas com coisas que você não fez, e você não sabe quem está falando, e não sabe quem sabe daquela informação. E quando você pega no ar que tem alguém falando disso, você não sabe o que fazer. Mas isso é o preço de ser um líder. Líder precisa ser cheio de amor e perdoador, porque o líder enfrenta adversidades terríveis. E Saul acabou morrendo, e parece que morreu em pecado, porque ainda procurou, antes de morrer, procurou uma cartomante. Ele se acabou por causa do ódio, por isso que Davi, ou Saul, tornasse um fracassado, um frustrado. O ódio deixa você frustrado nos resultados do seu ministério. O ódio deixa frustrado. Porque o ódio leva ao ressentimento, o ressentimento leva ao ódio, o ódio leva à amargura, a amargura leva a desejo de vingança, e o desejo de vingança leva à vingança, à prática da vingança. E quantos pastores se vingam das suas ovelhas, né? Quantos pastores que marcam um jovem lá e dizem, você que não prega mais. E aquela irmã que fez uma coisa, você não canta no grupo, você sai daqui, não quero ver essa irmã na minha frente. Isso é resultado do ódio, do ressentimento, da falta de perdão. Como nós não somos gerentes de uma empresa, nós não temos o poder de demitir quem nós queremos. Nós somos servos deles. E se alguém te ofende, o que a Bíblia diz? Vai até ele. Não coloca a tua oferta antes que você se reconcilie com ele. Se alguém te ofende, procura-o, busca-o, encontra o caminho de reconciliação, encontra o caminho de refazer a sua história com ele. Isso é muito importante que nós pensemos seriamente no que é perdoar. Perdoar é ser de Deus. Perdoar é um ato espiritual.
Perdoar é um ato de quebrantamento. Perdoar é um ato de amor, não só amor a mim, ao outro, mas perdoar é um ato de amor a Cristo, de amor à sua obra, de amor às suas ovelhas. Perdoar é um ato de misericórdia para você mesmo e para quem te fez mal. Pedir perdão também é algo fantástico. O pastor também pede perdão. É preciso que a gente aprenda que quem não perdoa adoece, entristece, se afasta, desvia, cai, fracassa. E acontece muitas coisas com quem não perdoa. Não perdoar pode ser o fracasso do teu ministério. Então hoje, termino esse vídeo, dizendo a você, em nome de Jesus, comece a perdoar as pessoas hoje. Comece a perdoar agora, começando a perdoar você mesmo, perdoar sua esposa, perdoar seus filhos, perdoar seus obreiros, perdoar os membros que falam de você e perdoar quem você nem sabe ainda que já falou de você. O perdão faz de você uma nova criatura, um novo ser, um pastor renovado. Em nome de Jesus. Amém. R$2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD.